Boa noite. Pô, eu começo mesmo? Tu coordena. Quanto tempo a gente vai... Uma hora? Mas se eu fosse orientando a do Igor, eu ia me apavorar com esse boa noite dele na banca. Até eu fiquei com medo do boa noite. Eu vou acompanhando aqui. A última vez eu tava com uma sorte também. Vai rolar um som ali, ó. Nós estamos perdendo tempo, cuidado. Cria ali. Tá valendo, né? Que massa. Foi, né? Olá, boa noite. Eu sou o Igor, a gente inicia agora o segundo podcast do curso de design, com a temática qual será o novo currículo de design, não necessariamente do curso de design, mas em seguida a gente explica um pouco mais sobre isso. Hoje a gente tem a presença aqui do professor Luiz Verlang. Alô. Professor Cristiano. Buenas. Professor Juan, só para quebrar aqui. Boa noite. Professor João. Sim. Professora Bruna. Aqui. E com muita satisfação a gente tem o primeiro egresso participando do podcast aqui do curso de design. O Rodrigo acabou Boa de noite. defender Aspira. o trabalho, o projeto de conclusão de curso. Rodrigo, seja bem-vindo. Tem bastante a acrescentar na discussão de hoje. Para quem não sabe, quem nos ouve e não sabe, o curso de design ele faz 20 anos em 2019, daqui 2 anos. E no colegiado a gente tem conversado bastante o quanto esse currículo que a gente criou, esse curso que a gente criou há 20 anos atrás, ele ainda é interessante, competitivo, atualizado. Né? E que com a proximidade dessa data, desses 20 anos, é um momento bastante oportuno para a gente discutir e refletir sobre o que a gente fez, o que a gente tem feito e o que a gente ainda pode melhorar e transformar o nosso curso. A gente vê que tem várias coisas, quando a gente olha notícias de fora, de outras instituições do exterior, várias coisas que a gente poderia absorver, ao mesmo tempo que a gente vê que o curso, quando a gente olha para as mesmas instituições e para outras mais próximas, o curso ele é bastante interessante ainda e bastante competitivo. O que vocês acham? O que a gente poderia começar a discutir em termos de melhoria, ou talvez começar discutindo o que a gente tem de bom para oferecer, refletindo sobre isso, e depois a gente avança para as possíveis melhorias que a gente pode criar. Silêncio constrangedor. No início. Eu acho que, antes de mais nada, talvez um cara que é egresso, que tá fresco na passagem pelo curso, poderia auxiliar nessa questão. Vamos lá, Rodrigo. Quanto tempo tu levou para se formar? Eu levei 10 anos para me formar. 10 anos. Sim. Um curso de, em princípio, 4 anos, né? O tempo de não fazendo nenhuma cobrança nem nada. Pessoa com tenacidade. Mas em termos da tua experiência recém-concluída agora, o que tu acha que foi um diferencial no curso que tu acabou de concluir? O diferencial, eu acho que foi a parte de não ser muito específico. Depois eu pago para vocês a manga. Mas, o fato de não ser muito específico em relação ao design gráfico ou de produto, eu acho que ter muitas informações de várias áreas ao mesmo tempo ajudou quem se forma nessa área a se adaptar melhor ao que vai surgindo. Então, acho que esse é um bom diferencial do curso. Tá. Tu quer falar um pouco sobre a tua pesquisa que tu fez no trabalho de conclusão, porque eu acho que nos ajuda também a continuar a discussão para um outro viés que pode ser interessante a gente discutir também. Tá. Bom, eu iniciei então meu trabalho de conclusão pesquisando sobre aplicação de projetos de conclusão de curso, mas porque eles não eram aplicados. Tirados do papel, né? Isso. Então, porque a gente tem muitas ideias legais e acabam ficando engavetadas em casa. Então eu fui atrás disso para descobrir por que essas ideias não vão adiante. E apareceu muitos motivos ao mesmo tempo. Então, enquanto que eu busquei loucamente achar um só para chegar nele, não consegui, acabou aparecendo muitos. Então, desde a questão de não ter tempo, a questão de não ter dinheiro, passando por partes de desmotivação. Enfim, são várias coisas ao mesmo tempo que acabam atrapalhando. Mas acho que o que chamou a atenção bastante foi a questão do desconhecimento do design, né? Então, eles têm dificuldade de se inserir em locais onde não conhecem o design, onde as pessoas, as empresas não sabem o que faz o design. Exatamente. Então, ou sabem de um jeito errado, né? Então, a gente falou, acho que no primeiro podcast sobre isso, né? Como o designer ele tem dificuldade de
se vender, entre aspas, bem grande, assim, né? De se posicionar e dizer o que faz. Nesse sentido, o que vocês acham? Onde o curso está nesse tipo de posicionamento? De repente, Cristiano, que está ali no estágio, na pontinha final do curso, né? Numa relação que o pessoal tem a obrigação de ir para um local de trabalho. O que tu tem percebido, assim? Bom, então, uma boa tarde. Se a pessoa estiver ouvindo de manhã, um bom dia. Se estiver ouvindo de noite ou de madrugada, boa noite. Bom momento. Um bom momento. Então, pois é, Igor, é uma das coisas que... A pesquisa do Rodrigo é uma das coisas que eu acho muito fundamental para a gente entender por que tanto projeto é engavetado. Isso me choca, assim. Por que as pessoas fazem um trabalho que é monstro, que é gigante, e não botam em prática? Na minha visão, assim, falta... É uma coisa que está mais do que Fevale, está no DNA do brasileiro. Que falta a gente acreditar um pouquinho no projeto, falta ter um perfil de empreendedor. Lá nos Estados Unidos isso é muito incentivado. O empreendedorismo lá é uma coisa assim, o americano ele é criado para ser empreendedor. E a gente no Brasil é criado para ser empregado. Não seja demérito ser empregado. Não é questão disso. Mas a gente não consegue enxergar. Então é um tema que eu tento trabalhar bastante em estágio. E está sendo interessante, eu quero inclusive aprofundar mais isso nos próximos semestres. Mas eu vejo que às vezes o aluno não consegue enxergar que o que ele está fazendo pode dar certo. Que o que ele está fazendo pode ser um negócio. Que o que ele pode fazer sozinho. Assim, falta um apoiador, falta uma empresa que banque, um financiador. Mas falta acreditar que ele pode conseguir sozinho. Que é bem simples, que não é tão difícil assim. A gente ouve muitas pessoas dizendo assim, empreender é difícil, então tem muito medo de empreender. E que coisa bem boa quebrar uma empresa. Coisa mais linda quebrar uma empresa, quebrar uma, sem dívidas, duas. Então é sensacional. E hoje o mundo permite quebrar empresa sem dívida, isso é muito legal. Hoje tu pode ter o teu negócio na garagem da tua casa, pode ter na internet. É mais fácil hoje, antigamente tinha mais dívida, hoje dá pra fazer com menos. E o que vocês acham nesse sentido da argumentação do Cristiano? Qual que seria o caminho? Acho primeiro, relativizando o quanto o curso contempla isso, né? Talvez a gente não tenha uma disciplina específica de empreendedorismo com esse nome e talvez a gente não tenha, assim, transversalmente no currículo uma abordagem nesse sentido, fazendo uma espécie de meia-culpa, assim. Por onde a gente poderia começar a contornar isso? O que vocês acham? Acho que as próprias disciplinas de projetos é um bom caminho, né? A gente começar a estabelecer isso. De repente, temos 5 disciplinas de projeto, de repente pegar do meio... Fora as outras são segmentadas, né? Por sinalização, claro, embalagem. Com certeza. Falando as que são denominadas, assim, projeto, acho que é um bom caminho a gente começar a incentivar isso e começar a trazer essa questão de monetização dos projetos para dentro das disciplinas, né? Eu já tenho trabalhado isso no segundo semestre com o P4 e vejo que, de certa forma, é um dos aspectos mais desafiadores ainda, né? Por vários motivos. Por isso que o Cris estava falando de talvez ser um pouco do nosso DNA, não ter essa proatividade intrínseca do empreendedorismo, seja pelo engargalamento de um monte de tarefas extra universidade, que a pessoa já está aqui no 3º turno estudando e está fazendo mais um projeto. Enfim, são N motivos, desde motivos mais particulares e pessoais, mas que a gente tem que começar a fomentar isso de alguma maneira, né? Então, acho que projeto e principalmente também uma interdisciplinaridade com outras disciplinas do curso e de outros cursos também, para a gente começar a ter uma visão um pouco mais sistêmica, né, disso. Talvez seja um esforço de fazer as coisas terem sentido, né? Fazer de verdade. Eu sempre falo que... de verdade. Porque eu digo pra gurizada, não vamos brincar de academia. Vamos fazer uma coisa séria. Já que vai desprender um tempo, um trabalho, faz uma coisa que seja aplicada. Vamos fazer uma app gigante que não sei o que. Na prática não vai rolar, não é melhor fazer uma coisa pequena, um joguinho de cartas que tu consiga aplicar? E aí vem aquela coisa também, né? Mas eu não tenho uma disciplina ou de gamification, ou de jogo, ou não tenho uma disciplina de web, e aí passa a ser desculpa para não fazer as coisas, né? E os métodos estão aí, os processos, enfim. Tem alguns casos de fora, e a gente só ouve assim quando vem algum aluno de intercâmbio ou lê sobre isso, que as disciplinas de projeto, normalmente chamadas de estúdio,
Studio 1, que tem um codinome como as nossas, elas já nascem com uma empresa, de certa forma, incubando tudo que está acontecendo ali dentro, né? E outro ponto diferente do jeito que a gente toca as coisas aqui é que o professor faz uma aula de briefing e 20 semanas depois ele volta para concluir a aula. E esse gap, o aluno toca o seu trabalho com a empresa, com a estrutura da universidade que está lá disponível e com o colega do lado, que é com quem ele pode contar, né? Talvez eu não sei se a gente teria de início condição de fazer um negócio dessa dimensão, né? Com essa autonomia. Que experiência vocês têm em aula, assim, em termos de autonomia? Porque eu acho que isso que a gente busca, né, do aluno ter um perfil empreendedor ou de enxergar que talvez ele não tenha esse perfil, mas que ele possa se direcionar para um outro lado, isso requer uma atitude de autonomia e uma maturidade, por que não, bastante grande. O que vocês têm visto em aula, assim, em termos do perfil, né, em termos de dependência de instruções e de regras? Tem gente que consegue tangenciar isso? Sim. Bom, já que ninguém se acusa. Eu dou projeto 3, que é no meio, né? Exatamente no meio dos 5 projetos. Isso é quinto semestre. E não sei, me parece que talvez seria pertinente uma aplicação dessa mais pro final do curso. Não sei se, por exemplo, substituir os nossos 5 projetos que começam lá no terceiro, se não teria um impacto um pouco, não sei se negativo seria a palavra, mas acho que talvez seria interessante começar com doses homeopáticas, assim, vamos fazer uma disciplina e depois a gente vê um avanço, não sei. Mas vejo que sim, existe a necessidade de dependência ainda, de certa maneira, grande, assim, em projeto 3 ainda, de uma quantidade bem grande de alunos. É muito assim, acontece também na medida que tu oferece a independência para ele tomar realizar suas escolhas, existe uma gama de alunos que se sai bem, e talvez aí seja a discussão. Mas até esses estão, de certa maneira, cadenciados por esse ritmo de receber assessoramento e de receber uma condução, né? Então, talvez o que eu esteja dizendo é muito mais a quebra, a necessidade de uma cultura diferente, né, de projeto, e não necessariamente uma coisa que não seja viável de ser feita, mas sim uma cultura que precisaria ser mudada, e aí a questão seria, talvez, de repente, o tempo para isso acontecer, né? Achei muito interessante, Juan, que tu fala da quebra da cultura de projeto. Eu imagino que esteja por trás disso. Alguém consegue desenhar, ou melhor, falar o que é a cultura de projeto atual do curso? Ou quer se arriscar a dizer? Porque isso a gente nunca discutiu, a gente só... Falo por mim, eu estou há 6 anos na Fevale, o curso tem 20, o currículo atual vai fazer 10, né? Qual é o desenho, ou se é que teve, né, um desenho dessa cultura de projeto que a gente vem buscando? O que ele é hoje? Que a gente entenda como ele pode mudar. A grande diferença que eu vejo, talvez de todos aqui, é o que eu acompanho o curso há mais tempo, e especialmente pela transição que foi o currículo antigo, que eram as ênfases, com o currículo novo. A minha visão sobre o que seria uma cultura de projeto hoje do curso é de um acadêmico que encara o desafio que for. Ou seja, se ele tiver que fazer um produto, ele vai fazer. Se ele tiver que fazer um detalhe de um produto, ele vai fazer. Se ele tiver que projetar um app, ele vai projetar. Enfim, e isso se materializa não só nos TCCs que a gente vê, mas nas próprias disciplinas. No momento que a gente tem disciplinas de projeto, que elas abrem um leque, e acho que aí vem um ponto positivo também para o corpo docente, que não vai lá e diz, olha, tu tem que fazer a cadeira e ponto final. E no momento que fica aberto, começam a aparecer soluções integradas, soluções que se completam. E eu percebo nos acadêmicos das disciplinas de projeto que vieram até então, pessoas antenadas para todos os problemas, e se vier qualquer tipo de problema, ele vai correr atrás. Pelo menos saber onde buscar, saber o que pegar, saber, enfim, lidar com aquilo ali. Então eu definiria a cultura de projeto do nosso curso, não mais como alguém que não, eu só sou gráfico, ou eu só sou produto, ou eu só faço calçado, ou eu só faço aquilo, mas capaz de encarar e talvez liderar equipes, ou se não liderar dentro de uma equipe, se destacar exatamente por isso. Por alguém que vai saber os caminhos
para determinada solução. Eu concordo com o Luiz e amplio aí essa discussão que, como digamos, eu estou chegando mais recente, eu ainda tenho uma visão assim um pouco de fora, que eu acho que o aluno ele tem uma visão sistêmica. E prova disso, como bem o Luiz falou, são os PCCs, né, os projetos de conclusão de curso, que a gente tem resultados bem abrangentes e com soluções que os alunos apresentam uma visão de sistema, onde eles têm uma análise crítica de identificar quais são os agentes. Acho que o Rodrigo é um exemplo que está aqui, quais são os agentes que estão envolvidos dentro do projeto, tentar estabelecer uma rede de valores para todos esses agentes, seja desenvolvendo um produto, seja desenvolvendo um serviço. Então, o Igor no início falava quais são os pontos fortes. Eu acho que esse é um ponto muito forte, que é conseguir enxergar as coisas de uma forma mais sistêmica e não tão específico. Claro, se o aluno precisar fazer o específico, ele vai fazer, mas ele também consegue dar esse zoom in, zoom out, tentando enxergar o todo. É isso que me deixa bem tranquilo em relação até um próximo currículo que a gente for pensar um dia. Sabe que, contribuir, tem um negócio que eu faço em Projeto 3, é o seguinte, a temática em si é o briefing, né? Não existe um direcionamento no sentido de uma solução. Por exemplo, vamos fazer um app nesse semestre. Não, fica aberto. O que é o legal? Que chega no final do semestre, obviamente que tem ali o método e as necessidades que eu imponho para eles de mínimas, né, para o projeto se cumprir dentro da disciplina. Só que o legal é que assim, a abordagem que cada grupo vai dando é sensacional. Tem grupos que de alguma maneira conseguem aprofundar uma questão mais pontual de materiais, outros que conseguem ser muito mais aprofundados nas gerações de alternativa e coisas do gênero, outros que fazem trabalhos excelentes em aplicativos, outros que fazem uma cadeira, outros que fazem, enfim. E as diversas, e aí porque trabalha com pessoas com deficiência, as diversas deficiências, então acaba que tem uma gama de soluções que são muito sensacionais em saber que todas elas partiram da mesma origem, né? Da mesma disciplina. Tu tem um cara que faz uma coisa, um cara que faz outra, e aí mostra o potencial que os alunos têm de, mesmo tendo um currículo que é igual para todo mundo, eles justamente terem a liberdade de, dentro de cada disciplina, desenvolver aquilo que eles querem. E aí talvez aprofundar o que eles exatamente. E o mais legal que é o seguinte, o cara que é muito bom no gráfico hoje em dia, né, que se tinha aquela história, muitas vezes o cara na disciplina quer tentar arriscar outra área, porque ele justamente está vendo que os pares dele ali de turma, os coleguinhas dele, aquela coisa bonita, tá sendo... o cara é muito monstro em render, e eu sou um zero à esquerda porque eu sempre foco no trabalho desse gênero. Então, quem sabe eu vou, a partir disso, trabalhar produto para trabalhar o render para não sei quem, entendeu? Então, a gente vê o aluno começando a criar também essa autonomia de buscar e se aprimorar nessas várias áreas que a gente vê o design como aplicação, né? E essa liberdade também de transitar dentro do curso e que mostra uma visão sistêmica do aluno, me deixa bem confortável também quando a gente começa a pensar em futuro, né? Acho que uma das pautas aqui hoje também é falar do futuro da área do design, e se a gente está falando de futuro, a gente também está falando de um futuro social, e eu não consigo isolar um pensamento futurista do pensamento sistêmico. Eu acho que a gente tem problemas cada vez mais complexos, mas a gente também tem uma série de soluções complexas e que a gente vai conseguir encontrar respostas e resultados na medida que a gente conseguir concatenar as coisas, né? Então, por exemplo, sendo um pouco dramática, caótica talvez, mas a gente tem hoje em dia uma situação que milhões de pessoas no mundo passam fome. Da mesma forma que a gente, acho que até num TC que eu e o João, a gente estava sendo banca, a gente falou sobre isso. Ao mesmo tempo que as pessoas passam fome, existe um desperdício absurdo de toneladas de comida hoje em dia. Então, a gente tem que ter uma visão sistêmica e olhar que, usando da teoria da abundância, o mundo é abundante e a gente tem muitas soluções a isso, é que a gente precisa ter uma visão um pouco mais macro para conseguir juntar essas partes. E por isso que, de novo, acho que a gente está num bom caminho da formação do designer aqui da Fevale, para que a gente sensibilize as pessoas a olhar o macro, né? Então isso é um exercício bem importante que a gente precisa fazer
para o presente e, sobretudo, o futuro. Bruna, nós dois somos os mais novos do corpo docente, né? E a gente tem aquela visão ainda de quem veio de fora. E realmente, eu tenho uma visão muito parecida contigo. Aqui a gente consegue fazer uma coisa que o aluno tem uma visão muito sistêmica, muito maior do que alguns lugares. Não sei se todos, porque eu não tive em todos, mas eu vejo uma visão sistêmica aqui muito boa. E, assim, eu me questiono muito, indo um pouco mais além, pegando a tua visão, que assim, ó, será que o jeito que a gente aprende e ensina numa faculdade, e aí eu tô falando muito mais do que Fevale, eu tô falando método de ensino, é o sistema produto certo para ensinar? É o melhor sistema produto do mundo? Será que nós estamos no nosso máximo? Será que, tipo, o melhor jeito de aprender e ensinar é esse? A minha opinião é que tá muito longe. Se a gente sentasse todo mundo assim, ó, Brasil inteiro, vamos sentar junto, vamos discutir assim, ó, vamos reiniciar os métodos de educação, vamos zerar tudo. E o cara, tá, mas como é que vai ficar a disciplina? Não tem disciplina. Da tela azul. Hoje da tela azul, se faz isso. Exatamente. Eu não quero. Mas tinha que ser assim, botar tudo numa mesa assim, ó, vamos repensar o método de ensino. Daí alguém vai dizer, tá, mas e como é que vão pensar as disciplinas? Tu sai da sala, tu não tá conseguindo pensar direito. Out! Zero, assim. Será que esse é o sistema produto ideal? Hoje, dentro do que é possível, a gente se adapta. Mas, como educação, na minha opinião, tem um caminho muito longo ainda. A gente tem um monte de TCC que tem discutido isso, né? Métodos e formas de aprimorar, e aí o design, não sendo megalomaníaco, mas também sendo, e ele, de alguma forma, está tentando ajudar as várias áreas. E, na verdade, já abordando essa fala do megalomaníaco, eu lembro que, há uns tempos atrás, a gente discutia isso, né? Que a gente tinha tinha que tentar pensar em como, não digo travar não seja a melhor palavra, mas o que ia acontecer com os nossos TCCs, né? Porque era uma coisa que estava cada vez mais macro, né? E a gente discutia assim, puxa vida, e aquela cadeirinha boa e velha, bem trabalhada, aquela tipografia... pequenas residências. Exatamente. Então, assim, cadê aquele projeto simples, mas bonito, redondo e convencional? E tu sabe que agora, sim, depois, acho que talvez de 1, 2, 3 anos, que isso era quase uma queixa nossa como colegiado, ou pelo menos de alguns, eu já tô vendo isso de uma maneira que esse é o futuro do design, talvez, né? Então, não ser ambicioso no sentido da área se sobrepor a outras, mas no sentido de que sim, o design ele consegue atuar e auxiliar as diversas áreas. Não sobrepô-las, mas sim contribuir com aquilo que a gente pode fazer de melhor. Como é que fica? Desculpa te interromper, Cristiano. Já interrompendo. Desculpa, mas vou interromper. Pode interromper, eu falo um monte. Eu tava anotando um negócio aqui. A gente tem falado nesses últimos, talvez, aí 10 minutos, de um discurso, de uma visão, e que a gente, em princípio, busca e fomente que paute a ação, não apenas o discurso, né? Então, uma teoria, uma abordagem teórica que o cara vai empregar na ação. Nesse sentido, o que a gente pode esperar, o que a gente deve fomentar ou a gente absorver para conseguir passar em aula no futuro em termos de técnica? Porque hoje, como pegando o que o Rô falou, que o João falou antes, a gente ainda tem uma característica da atividade que é a representação, isso que o Rô está fazendo aqui. Representar ideias, tirar da cabeça e pôr num plano para que um dia aquilo vire uma solução em algum nível, né? A gente estava falando, então, de um discurso, de uma coisa que vai pautar a ação da pessoa, do indivíduo, do designer. E onde entra a técnica, ou quais serão as técnicas do futuro em termos de instrumental, de ferramentas, de método para dar conta desse discurso? Vocês conseguem pensar nisso, assim, agora, meio no susto? A gente vai usar... Vai ser imprescindível saber modelar em 3D ainda? Cara, é por esse o caminho? A analogia que eu faço, né? Falando em números redondos, esse ano eu faço 20 anos de graduado. Se a gente pensar... Muito obrigado. Obrigado. É em agosto, mas eu agradeço antecipadamente. Sabe o que vocês estão falando? Mas qual é a... Não foi nesse sentido, professor, mas... Tô brincando. Se interpretarem dessa forma, não tem problema. Qual é a analogia que eu faço? Cara, de 20 anos pra cá, muita coisa mudou. Especialmente de tecnologia, especialmente de técnica, especialmente de ferramenta. Fazendo uma projeção para daqui a 20 anos, o que vai mudar?
Cara, ontem eu li uma frase num texto que eu tive que ler para uma aula, que esses textos meio chavões, enfim, a melhor forma de prever o futuro é inventá-lo. E é mais ou menos isso que eu vejo, talvez, para um curso daqui a 20 anos ou para a profissão. É um curso que hoje é flexível e que precisa ser flexível. Se de 20 anos para cá o ensino, ele talvez pouco mudou, mas ele veio se adaptando e se flexibilizando com as mudanças da sociedade, da tecnologia, da educação, da indústria. Os próximos 20 anos de curso não vai ser tu liga ou desliga o interruptor, agora muda tudo e vai ser tudo novo, não. Eu acho que os próximos 20 anos vão ser de adaptação, de flexibilização, de uma mudança curricular, de novos livros, talvez novos métodos, novas técnicas. Eu ainda acredito que em 20 anos a gente vai estar desenhando, só não sei aonde, mas acho que ainda... Porque a expressão gráfica... Ainda bem, né? E aí o gráfico já traz talvez a questão do papel, mas a expressão virtual, digital, tridimensional, ela ainda será necessária por talvez 100, 200 anos de profissão, porque a profissão é assim. E as coisas vão se adaptando ao longo do tempo, eu vejo dessa forma. Minha visão disso é que mais ou menos assim, me interrompe de novo, se eu pode me interromper porque eu falo. Minha visão disso é a seguinte, eu acho que hoje, se a gente olhar para a impressora 3D, por exemplo, e olhar para daqui a uns 10, 15 anos, a impressora 3D hoje é um bebê perto do que vai ser. É que nem aquele computador preto com tela preta, letra verde. A gente olhava, sentava e dizia, tá, mas pra que eu vou querer isso na minha casa? Pra que serve isso? Não serve pra nada. A impressora 3D, com o avanço dela, de fazer outros materiais e coisas mais resistentes, duráveis, material vai ficar cada vez mais irrelevante. Porque eu posso, na verdade, assim, eu vou comprar um talher. Por que eu vou comprar um talher se eu posso baixar o meu modelo e imprimir? Ou se eu posso fazer o meu modelo e imprimir? Por que eu vou comprar um Gol ou um K se eu posso imprimir o meu Batmóvel ou fazer o meu carro personalizado? Eu não tenho por que eu ter um Gol. O Cristiano usaria um Batmóvel. Mas é óbvio que sim, mas não tenho dúvida disso. Eu já pensei em adaptar meu carro várias vezes. Na verdade, só tive carro preto por isso até hoje. Então, o que eu vejo é o seguinte. Cada vez mais, na minha visão, o material vai se tornar irrelevante. E cada vez mais a criação vai se tornar relevante. Eu acredito fortemente que a gente está entrando numa era onde quem cria se diferencia. Quem detém material vai ficar para trás. Porque material vai ser irrelevante, assim como hoje, informação todo mundo tem. Tá mais comum. Um dia não foi, um dia a Globo tinha, o SBT tinha, a CNN tinha. Então o material vai ficar relevante e criação vai ficar mais relevante. Então acho que o design e o designer como profissional vai ter uma ascensão muito grande. E para fechar essa minha linha de raciocínio, o que eu acho? Acho que o conhecimento do futuro é focar em gente. Eu acho que focar em gente... Cada vez mais a gente tem que se perguntar assim, não que tipo de objeto eu vou fazer, mas o que a pessoa vai sentir, o que a pessoa vai pensar, focar em gente. Eu acho que focar em gente é o negócio do futuro. Menos técnica e mais pessoa, ou técnica voltada a pessoa. Eu acho isso. Rodrigo, tá desenhando aí, não sei se tá conseguindo. Vai lá. Corta, Rodrigo! Corta! Presta atenção, Rodrigo. Foi tu que mostrou essa semana o Canva? Sim. Fala um pouco sobre o que é o Canva. O Canva é um site onde tu pode fazer o design do jeito que tu quiser, substituindo os designers. Parte gráfica. Da parte gráfica. Mas ele é basicamente, ele nasceu para apresentações, né? Então, tu vai lá, monta rapidinho uma foto, alguma coisa e já cria com uma palavra, o que tu quiser, já faz na hora. Eu lembrei disso quando o Cristiano estava falando, porque eu e Verlang, uma vez, muito tempo atrás, a gente foi numa reunião aqui nos arredores da Fevale sobre um empreendedor que tinha criado uma plataforma de criação de logotipos. E já tinha algumas no exterior funcionando há algum tempo. Não era algo novo. Foi proposital. Não era algo novo, né? Não era algo novo. Mas eu lembro que a gente já foi conversando no carro como é que a gente ia derrubar a ideia do cara, né? Naquela arrogância. Sério, naquela... Eu não sei se eu podia falar isso, mas a gente foi fazendo isso, né? Fomos armados. Sem conhecer e sem saber o que era. No fim das contas, o cara nos desarmou. Tá lá, aquele é o Canva. E é bonitinho. O design fica O cara fácil. nos desarmou. Ele tinha os argumentos, ele tinha uma humildade. E o que ele falou assim? Essa é a chance que o microempresário que não tem R$200 para investir nisso, De ter uma é a chance marca. que ele tem dele ter uma marca. Então, eu acho que concordo gênero, número, grau contigo. A questão material, né?
se é o melhor 3D, eu acho que a finalidade... Isso é secundária, né? Várias pessoas ou coisas, bots ou plataformas vão chegar naquilo. O meio para conceber a pertinência disso, eu acho que é o que eu acho que vai se tornar especializado. Né? E aí, não à toa, já hoje, o designer é um dos pilares da indústria criativa. E os designers não se deram conta que tem uma responsabilidade e uma esperança muito grande em cima desses profissionais criativos. Né? E ele fica lá no cantinho dele tentando às vezes, se esquivar do trabalho, né? ou das demandas. Mas, enfim, eu concordo, eu acho que esse é o futuro. Eu acho que é se instrumentalizar cada vez mais para entender coisas que ninguém entende. E alguém vai transformar numa solução, pode ser uma plataforma, um robô, enfim. Essa é a minha visão. Só contribuindo sobre o Canva, eu tava refletindo com os amigos sobre isso. Tem amigos programadores que usam ele, então em vez de chamar um designer para fazer a tela, ele pega o Canva e faz ele mesmo a tela que ele quer para o aplicativo. Eu já usei. Já usei. E aí a gente tava numa discussão sobre isso, o quanto vai impactar futuramente, se outras plataformas iguais vão surgir ou vão melhorar, enfim. E aí tem a questão de que talvez quem consegue fazer melhor do que o Canva conseguiria, por exemplo, vai começar a sobressair, né? Então, enquanto, por exemplo, essa ferramenta vai esperar para todo mundo o que é o design, entre aspas, todo mundo não conhece, o que acha que está fazendo vai... E a gente vai para uma segunda parte de discussão, o que é um bom design. E aí tem uma coisa, aquele cara que antes era focado, se der tudo errado, no sentido de, enfim, as tecnologias fazerem essa sobreposição do que ele pode vir a cumprir, aí ele não tá mais hoje em dia num currículo como o nosso, né? Pensando só, eu sou o gráfico. Então ele tá municiado de possibilidades de migrar para outras áreas na medida que o próprio mercado pode aí estar sufocando ele, seja por tecnologia ou até por concorrência, ou seja lá qual for, por demanda. E aí, uma coisa importante, além da visão sistêmica, que eu já falei várias vezes, é uma coisa de... Peraí que o Cristiano me desconcentrou, gente. É uma coisa que me incomoda um pouco, são os extremismos e as verdades absolutas que eu vejo. Não estou falando de designers, tá? Falando de uma forma geral, que algumas pessoas têm... que tal coisa a gente tem que fazer dessa forma e essa é a verdade absoluta. Não sei se isso é uma coisa do momento social, onde a gente tem muitas instâncias de dúvida e talvez se apegar a coisas determinadas e certas seja confortável, mas na realidade a gente tem que, como profissional, pensar o tempo inteiro em como reaprender, desaprender e estar aberto. Né? Essa própria questão aí do Canva, que baita oportunidade que identificaram aí, pode ser questionável, enfim, mas se desapegar a verdades absolutas e ser menos crítico. O que eu sinto às vezes das pessoas é uma certa crítica em relação a algumas coisas, que isso pode levar à cegueira e não enxergar algumas oportunidades. A gente não conhece às vezes, né? Exatamente. Não provei e não gostei. Exato. Eu sou assim com algumas sobremesas de morango, sempre fui exemplo. assim, sempre vou ser assim. Então eu acho que isso é o caminho mais rápido para o insucesso, né? A gente tem que estar aberto, a gente tem que aprender a reaprender e de repente desaprender também. E ter um modelo mental mais flexível, assim, mais maleável, eu acho que é um fator fundamental para qualquer tipo de profissional. E já te dou a palavra, Cristiano. Eu participei de um TEDx ano passado, onde mostraram uma pesquisa que a maior parte dos empresários procuram mais por profissionais que resolvam problemas. E não que sejam pessoas com habilidades específicas da área X e com conhecimento Y. Eles querem que a pessoa tenha uma visão sistêmica e que esteja disposto a aprender e reaprender todos os dias, né? Sem verdades absolutas. Na verdade, eu não ia falar, tava te olhando, porque eu tava achando interessante o que tá falando. Mas agora que passou a bola. Não, eu acho muito real isso que tu falou. Eu concordo plenamente. Até porque... quem tem uma área... Eu quando estava na faculdade, eu me lembro que se alguém me desse um produto para fazer... Não, eu sou gráfico, Deus me livre fazer um produto, o que é isso? É do mal. E hoje eu vejo que, nossa, isso era um pensamento há muito tempo atrás, né? Que mudou. Eu acredito fortemente que o cara que é um criador de logo tá com os dias contados. Até porque eu me pergunto, no mundo, quem é que precisa de um logo?
De verdade. Ninguém precisa de um logo. Eu não conheço nenhuma pessoa no mundo que precisa de logo. Seja logomarca, logotipo, assinatura visual. Quem é que no mundo precisa? Eu não conheço ninguém que precisa de um logo na história. O cara precisa de outras coisas. Cara, eu acho, não sei se é questão do logo. Discordo, mas talvez possa ser um podcast só pra discutir a necessidade ou não de logo. Falta o Marshall aqui. Exatamente. O Marshall tinha que estar aqui, fazer peso na mesa. Falando do Canva, eu não conhecia essa ferramenta do Canva. No momento nós temos o Juan quase caindo infartado aqui. Mas eu não conhecia a ferramenta do Canva, eu vi esses dias numa reunião que eu tive com o pessoal do marketing, quando a gente está repensando um pouco as questões de redes sociais, enfim, eu fui apresentado ao Canva. Na verdade, o Canva não é a primeira ferramenta, ela deve ser a 1000ª ferramenta que já surgiu, que faz coisas pelos designers. Eu digo isso em aula várias vezes, gurizada, vocês vão se diferenciar fazendo um logo ou não, fazendo uma embalagem ou não, com aquilo que vocês vão entregar, porque as ferramentas vão existir. Daqui a 20 anos vai ter mais ferramenta ainda, que vai fazer mais ainda outros tipos de coisas. Mas a pessoa que vai ser o diferencial, o método, a forma, o conceito, como apresenta, como conduz um projeto, ou como reforça a importância que de fato está solucionando um problema. Enquanto isso, vai existir o Canva A, Canva B, o Canva C, as pessoas vão continuar desenhando e desenvolvendo coisas, e ainda assim vão sentir a necessidade de ter um designer para solucionar um problema. Por quê? Ele continuará sendo um solucionador de problemas, independente da ferramenta que venha existir. Será que a gente não pode dizer que, de repente, uma das principais competências desse novo profissional, de um novo currículo de design, talvez não seja a gente criar um perfil perspicaz para identificar bons problemas e oportunidades ao invés de perspicaz, flexível, cabeça aberta. Me parece que tudo que se falou aqui tá num fomento e na criação de um perfil que antecede o projeto. Pelo menos do jeito que a gente enxerga projeto hoje. É o cara que é um investigador e não um solucionador. Né? Ainda que muitos empresários não queiram pagar para uma pessoa questionar, né, e só para resolver problemas, me parece que tudo que se falou aqui, tentando fazer um dos resumos, é que a gente vai ter que dar um jeito de criar esse perfil, e acho que a gente consegue, né? Mas de ser alguém que consiga investigar muita coisa e identificar um problema / oportunidade que ninguém ainda enxergou. E, de novo, a solução o robô vai dar, alguma plataforma vai dar, enfim. As duas últimas falas da Bruno Verlang, pra mim, mataram tudo. É resolver problemas. Quando eu falei de que ninguém precisa de um logo, eu bato em cima. Ninguém precisa de um logo. A pessoa precisa aparecer, precisa ganhar dinheiro, precisa de alguma coisa. O logo é um meio. Se a gente pensar em logo, a gente está pensando em ferramenta. Quando, na verdade, a gente tem que achar o problema. E aí, resolver problemas a partir de tal coisa. Então, para mim, essas duas últimas falas matam o que eu, particularmente, acho que é o perfil do nosso profissional do futuro. Posso só voltar nas características lá, fazendo o segundo resumo? Deve, professor João. Eu acho que tem uma outra coisa que talvez para os próximos 20 anos seja a característica que a gente deveria, como professores aqui, fomentar nos alunos, é ficar confortável com a falta de informação. Isso não é comum, um ser humano não está acostumado a lidar com incerteza e é difícil, precisa de treino mesmo, tu precisa estar confortável quando tu não sabe para onde vai o projeto e no futuro mais ainda, né? Mas qualquer situação de projeto tu não conhece o final. Eu acho que uma coisa sintomática assim nessa tua abordagem, João, da incerteza, é o que eu acho que foi o Cristiano, talvez a Bruna, talvez na banca do Rodrigo ou do Eduardo, eu não lembro, que perguntaram assim, para tudo, tu apresentou, tá legal, beleza. Me diz o que tu fez. Dá um nome pra essa coisa. E aí, elegância, o rapaz ficou ali e tal, o que é isso? Eu acho que isso mostra, é o retrato do momento que a gente vive na área criativa, assim, como é difícil delimitar as coisas. Como é difícil dizer ou deixar claro, ou ter clareza que a gente não está avançando no que era a área do publicitário ou do administrador. Eu acho que isso vai ser cada vez mais nebuloso, né? E acho que o que o João trouxe é muito, muito pertinente, né? Lidar com incerteza é uma constante, sempre foi, né? Dos grandes gestores, empreendedores e tal, mas parece estar cada vez mais difícil, porque tudo está cada vez mais incerto. Então, lidar com esse volume de informação incerta, imprecisa, eu acho que é um grande desafio até pra gente, né? Até pra gente abrir um jornal e conseguir chegar motivado em sala de aula ainda, apesar dos pesares. E o legal é que cada semestre, cada disciplina, cada trabalho dado, isso se confirma quando tu deixa um briefing um pouco aberto. Sim. E aí é aquela bateção sensacional, mas como assim? Não, o tema é esse,
alguns requisitos são esses, e tu faz o que tu bem entender. E ficam, justamente pela dificuldade da incerteza, né? Para onde fazer, sabe o que fazer. Sabe que eu noto um negócio, não pesquisei sobre isso e vou fazer aquelas... aqueles dados que a gente inventa na hora, tipo 92% dos alunos. Me parece que quanto mais avançam no curso, mais insegurança em lidar com essas coisas mais abertas. Início de curso, tu quer as coisas abertas. Me deixa fazer o que eu quero. Não me diz que a embalagem precisa ter 4 cores ou qualquer coisa do tipo, né? Ou que vai ser para um segmento específico. Tu vai avançando no curso, tu tem mais ferramentas. Me corrige depois, Rodrigo, vou passar a palavra para ti. Me parece que no final, não sei se por cansaço, eu noto que existe uma dependência inversamente proporcional às regras, às diretrizes. Tu está dizendo que a pessoa começa a se tornar mais refém do método, o método domina ela e ela não, e não ela o método. Será que... É sensacional. Será que não é uma desconstrução de alguns paradigmas que ela traz quando ela inicia o curso? Pode ser. Rodrigo, não sei se faz 10 anos. Sim. Não tô jogando tua cara. Do período, pode jogar. Do tempo de formatura. Mas tu lembra como é que foi a primeira vez que tu ganhou um projeto mais aberto, assim, ou, lá no início do curso? Nossa, foi uma bateção. Foi uma bateção, né? Porque, quando eu entrei no curso eu tinha aprendido a receita de bolo, né? Tu faz essas etapas certinhas aqui, o que tu vai ter é sensacional e é isso. Não tem... Não tem erro. Não tem erro. Então... Tribunari garante. E aí... Arroz verde fica sensacional. A partir do momento que alguém diz, não, é contigo, decide. E tu pegou a transição ainda, né? Sim. Do currículo antigo, muito mais rígido e fechado, para um currículo bem novo. Mais. Como é que tu vê, assim, essa transição, cara? Não sei se a gente ainda tem tempo, professor Igor. Temos um pouquinho. Mas como é que tu visualizou essa mudança, assim? Porque eu lembro que muitos alunos gostaram do currículo novo, mas não queriam mudar e tal, mas os que mudaram não se arrependeram, enfim. Sim. Na época a gente não entendia o porquê dessa mudança. A gente não via a importância disso. De repente, ser um baita designer gráfico vai ser mais fácil de eu conseguir para aquela empresa, agência e tal. E aí, a partir do momento que alguém diz, não, agora tu vai aprender um pouco de tudo, né? Tu fica naquela. E não vou saber nada, né? Era essa a história. Tu sabe tudo e sabe nada ao mesmo tempo. Então a gente começava a ficar meio inseguro nesse sentido, assim. A gente não conseguia ver o porquê disso, digamos assim. Então foi complicado, assim. Bem, a gente vai fazer uma rodada final na mesa aqui para cada um fazer um fechamento. E... Professor Juan, quer começar? Eu começo, falei pouco. Já que o tema era futuro, né? E talvez, desculpa de interromper. Sim, por favor. Passei a palavra e que horror. Não, pode. Mas eu acho que, já anotei aqui, acho que rende pelo menos mais uns 2 podcasts desse assunto. Rende. Né? Então aguardem os próximos capítulos. Tem desdobramentos, com certeza. Por favor, professor. Voltando para... Observe que eu não vou falar mal das outras áreas, mas voltando para a ideia de como está o profissional, como está o estudante, como está o ensino e o futuro. Então, acredito eu que como um agente social preparado para lidar com coisas que a gente não tem como saber, o designer está muito bem colocado, assim, pela própria natureza do curso e por ser um curso muito novo, né? Tem coisas que a gente ainda pode mexer e que ainda é fácil de mexer, e além de trazer características modernas num curso que lida com questões que são modernas, que são tipo pós-humanismo, assim, tu olha para dentro, e daí, mesmo que eu não goste muito, mas a ideia do design de experiência, ela faz todo sentido, pensando no design como uma organização. A ideia de estrategicamente se voltar para a experiência é muito inteligente mesmo, porque pouca gente está olhando, quer dizer, poucas áreas estão olhando para isso. Então, quem faz esse curso, quem sai desse curso, sai provavelmente com uma bagagem para os próximos 20 anos, que é muito melhor do que... Observe que eu não estou falando mal de outras áreas, mas que é muito boa para outras... os futuros que virão. 20 anos. Escrevam aí. Os 20 anos, sim. Sai desse curso, os próximos 20 anos está garantido. Bom salário, uma boa colocação. Acredito que sim. O início é difícil, mas nada que é fácil. O sucesso barato não leva ninguém a lugar nenhum. Isso aí, muito bem. Rodrigo, quer fazer um fechamento aí pra gente? Bom,
Eu acho que essa discussão é bem pertinente, né? A gente estava precisando disso já há um bom tempo. Tá motivado agora que tu acabou o curso para começar a vida de verdade? Sim, agora eu sou empreendedor. Sim, agora tá mais tranquilo. Acho bem importante essa questão, né, a gente conversar bastante sobre isso. Até porque quando eu pesquisei a bibliografia do design, ela é bem fechada nesse sentido. Então ela já não levava a tu levar esse projeto fora da universidade, né? Tu tinha que pegar esse projeto e apresentar uma solução legal pro teu professor e mostrando por quê. Esse era o mote, assim, nas bibliografias mais antigas, assim. Então, essa questão de a gente discutir isso agora, dessa maturação, acho bem importante. Muito bem. Professora Bruna? Eu considero que na nossa discussão a gente falou de duas coisas bem importantes. A questão do empreendedorismo e a questão de ter uma cabeça mais aberta, resiliente, talvez. Então eu termino aqui. Posso fazer dica de 2 livros? Abrir uma sessão aqui, dica de livros. Em relação a empreendedorismo, um livro nada cartesiano e super do bem, como eu gosto de dizer, que é Startup de $100, do Chris Guillebeau. É muito bom esse livro e eu indico para todas as pessoas que têm um pouco de interesse em pelo menos olhar para o empreendedorismo de alguma forma. E falando em relação à resiliência, à visão sistêmica, o livro Teoria da Abundância, que é o Peter Diamandis, que é o diretor da Singularity University. Um dia eu vou fazer um curso lá ainda. Ele tem uma visão sensacional em relação ao futuro e fica então essas 2 dicas aí de livro para quem quiser aprofundar aí em relação a esses 2 assuntos. Podcast é cultura. Exatamente. Claro agora. Professor Cristiano? Bom, é difícil a gente olhar para o futuro e dizer o que a gente tem que fazer para acertar. Na minha visão, o que foi feito há 10 anos atrás, acho que foi 10 anos atrás, né? Na troca de currículo, foi muito acertada, por mais que na época não tenha sido... as pessoas não tivessem conseguido enxergar. Acho que foi muito acertado essa visão. Bom, minhas considerações assim, finais são... Acho que a gente tem que fazer o aluno fazer coisas, estar mais integrado ao mundo real e não ao mundo acadêmico. Assim, ó, projeto dessa disciplina vai ser aplicado em tal lugar. Tirar da academia e ir para o mundo real e o encontro do mundo real e não ficar no nosso nicho da academia. Coisa 2, se focar em pessoas e aí na natureza das coisas, estudar mais psicologia, sim, pode ser uma psicologia voltada para o design, mas entender a cabeça das pessoas. E são 2 pontos que eu acho que são fundamentais, pessoas e fazer. Muito bem. Ai, minha vez. Alguém pode filmar aí, por favor? Muito obrigado. Valeu. Mãe. Cara, eu li um livro ontem e eu desconhecia a história da computação, confesso aqui. E eu já explico por quê, que eu acho que isso tem a ver com o fechamento. Na minha visão, a computação, a interface gráfica veio da Xerox pra cá. E quando eu li que uns caras em 1945 e 1950 contestavam o processo criativo dentro das escolas, métodos de ensino, queriam computadores para as pessoas interagir, colaborar, compartilhar, há 50 anos atrás, minha cabeça quase deu um nó. E é assim que eu vejo a profissão daqui pra frente. Ela vai se moldar, vai se flexibilizar com a sociedade, com a tecnologia. A gente vai adaptar os Munares, os Bonsipes, os Kumaros, os Santos. Talvez viram novas metodologias e a gente vai conseguir ter um curso. Eu acho que no geral, não só aqui, mas de uma forma geral, o design imprescindível para qualquer área da sociedade. Chorei. Muito bom. Muito bom, Luiz. Professor Juan? Cara, não tem muito o que falar, né? Depois disso aí tudo. Mas só gênio. Eu vou falar aqui uma coisa como egresso e egresso do curso e um cara que tá desde 2003... Agora eu chorei. Um cara desde 2003 ligado ao curso de design da Fevale e pude vivenciar... Eu me formei na antiga concepção de curso formado em ênfase de produto... Bauhaus ia ser bom. Mas olha lá, estoura todos os negócios que eu vou dar. Mas, cara, assim, ó, eu tenho muita inveja de vocês com o curso que vocês fazem. E eu gostaria muito de refazer o curso do jeito que ele é hoje. Porque ele é muito melhor. Meu tá? Deus, então, casa comigo. E a segunda coisa, desculpa meus antigos professores, mas o problema não era os professores, nunca foram, mas sim a forma de pensar, a estrutura e tudo mais. Mas os professores de hoje são bons também. Muito, no caso. Mas, e outra coisa, a segunda coisa que eu queria dizer assim, ó, para os egressos é o seguinte: a Fevale
se tu quiser, tem uma baita estrutura. A gente tem Tech Park com oportunidades de incubação de negócio. A Fevale está sempre aí fomentando startup, coisas do gênero. E aí não vou deixar de fazer o merchan. A gente está com uma MBA nova, Gestão e Desenvolvimento de Projetos Orientados para a Inovação. Te liga, cabrão! E assim, ó, é uma forma de justamente incentivar, é difícil ficar sério com essa rapaziada aqui, mas justamente incentivar um pouco dessa questão empreendedora e municiar ainda um pouco mais ainda esse nosso aluno que está saindo. Inclusive não precisa ser da Fevale, não precisa ser do curso de design, né, mas de todos os outros cursos, e tá aí, cara, as coisas estão aí. E se vocês quiserem, tem muita coisa aí para auxiliar. Muito bom. Vou fazer um fechamento aqui também. Falando de incerteza, a Bruna sugeriu 2 livros. Quem não achar os 2, eu posso indicar um outro aqui. Se chama O Andar do Bêbado. É um livro que fala sobre a incerteza também. Como a incerteza é parte presente e constante das nossas vidas. Enquanto não é autobiográfico. Não é um livro muito sério, científico. Andar do Bêbado fala sobre a incerteza nas nossas vidas. Sendo essa, então, pela nossa fala aqui, uma constante, né, do contexto do novo profissional. Trago aqui também mais 3 ou 4 tópicos que a gente, uma espécie de síntese, né? A mente aberta também é uma característica do futuro profissional. Autonomia, imparcialidade e perspicácia na identificação de problemas ou oportunidades, ou seja, uma missão muito nobre a gente tem pela frente, né, de ajudar a construir esses perfis junto com os novos profissionais. Esse foi o 2º podcast do curso de design. A gente espera não demorar tanto para fazer o próximo, né? Foi muito legal. Quem quiser participar, aluno, né, comunidade externa, pode mandar um e-mail para design@fevale.br. A gente pode arrumar um lugarzinho na mesa da rádio aqui, que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Certo? Uma boa noite, uma boa semana. Aplausos.